irmãos, para este mundo que a gente está vivendo. A cada dia que passa, a gente começa a ter a certeza que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Sabe por quê? Aquilo que outrora era escondido, agora está sendo revelado. Não existe mais nada escondido. Está tudo sendo revelado. A maldade, irmãos, antigamente que era escondida, ela não está mais escondida, ela está revelada, ela está escancarada. E se Deus, irmãos, quisesse mudar a situação do mundo, Ele mudava, porque Ele é Deus. Mas sabe por que Ele não muda? Porque Ele está esperando as pessoas se posicionar e se movimentar na presença dEle. Ele está esperando sacrifício. Ele está esperando entrega. É isso que Deus está esperando, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. E sabe por que muitas vezes o Senhor não muda a situação que eu e você está passando? Porque Ele está esperando a gente se posicionar e se movimentar na presença dEle. A gente começar a olhar para o problema e falar: ei, problema, o meu Deus é maior que você, eu vou me levantar hoje e vou tomar uma atitude, mas desse jeito a situação não vai ficar. É isso, irmãos. Muitas vezes a gente está na presença do Senhor Jesus e a gente quer ficar ali, sabe? Me desculpe o termo da palavra, dando uma de coitadinho, uma de tadinho. Não, irmãos. O Senhor quer aqueles que são valentes, não os covardes. Não sou eu que falo, não, é a palavra do Senhor que fala. Os covardes que voltem e os valentes que prossigam, irmãos. Nós temos que ser valentes na presença do Senhor Jesus. E ali aquela mulher, irmãos, ela ouve o que o profeta fala, ela ouve o que Deus manda, ela ouve. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Depois o que ela faz? Ela se levanta e vai fazer aquilo que Deus manda. Quantas vezes Deus tem mandado a gente se levantar e fazer o que Ele quer e a gente tem lutado com Deus, mas a gente não faz. Ah não, Senhor, eu não vou fazer. Ah, Jesus, eu não vou fazer. Mas você está no processo, parece que você está gostando do processo, porque você não faz o que Deus quer. Mas hoje o Senhor manda você se levantar e ir. Vai com medo mesmo que Deus é contigo. Vai com medo mesmo que Deus é com você. Porque essa peleja, irmãos, ela não é tua, essa peleja é de Jesus. E quando Ele está na peleja, irmãos, pode se levantar quem for, mas a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando ela vai com os filhos ali buscar as vasilhas e os vasos, quem eu com aquelas pessoas começa a emprestar, fala assim: mas o que essa mulher quer? Mas eu vou emprestar. Emprestar é uma boa vizinha, né? A gente tem um bom relacionamento, mas eu vou emprestar. E ali ela começa a receber os vasos, as vasilhas, e ela ouve o que o profeta fala. Ele fala: entra e fecha a porta. Irmãos, aprenda uma coisa: quando Deus ele fecha a porta, é porque Ele tem coisa maior para fazer na nossa vida. Nem toda porta fechada é o diabo. Tem porta que Deus fecha para Ele criar intimidade com você, para Ele criar relacionamento com você. E o milagre para ele acontecer, irmãos, tem que ser de porta fechada. Porque quando ela ser aberta, ninguém vai entender, mas vai saber que foi Deus que fez o milagre. Porque aonde tem mistério é Deus que está trabalhando, igreja. Deus trabalha no sobrenatural. Imagina só, ela entrou com os vasos vazios e saiu. Depois, quando ela abriu a porta, os vasos estavam cheios. Em Mateus 6 vai dizer o que? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te escuta em secreto te recompensará. É no secreto, igreja. É intimidade, é você e Deus. É isso que o Senhor quer. Muitas vezes você vem para a igreja a semana toda, mas você não tem coragem de falar com o seu pai no secreto do teu lar, na intimidade do teu lar. Aleluia. E aí você se pergunta: meu Deus, eu estou indo para a igreja todo dia e nada está acontecendo. Então o Senhor está mandando te dizer hoje: vai para o teu quarto, fecha a porta que eu vou ter um particular contigo. E um milagre vai acontecer dentro da tua casa. Aprende, irmãos, é de porta fechada. É de porta fechada. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente fala muito. E quanto mais a gente fala, irmão, tem gente torcendo contra. Eu costumo dizer que é melhor a gente receber a vitória e depois contar do que sair falando que a gente está trabalhando para a vitória chegar. Faz o teu no silêncio, irmãos. É no silêncio. É no silêncio que Deus trabalha por você. É no silêncio que Deus tem resposta. Porque no silêncio Deus trabalha. E ali, irmãos, aquela mulher, ela entra. Ela deita ela e os filhos sobre aquelas gotinhas, aqueles vasos. E o azeite começa a jorrar. E o azeite começa a jorrar e ela ainda fala para o filho: vai e traz mais um vaso. E o filho fala: acabou-se os vasos. Enquanto tiver vaso, ó irmãos, o vaso, enquanto
tiver vaso, vai ter azeite. O azeite ele não para, irmãos. O azeite ele vai jorrar. Pode os vasos, irmãos, acabar. Pode os vasos. Como aquele menino falou, mãe, acabou os vasos, mas o azeite ele não parou de jorrar. O azeite ele não parou de jorrar. E aquela mulher e os filhos dela pôde contemplar o milagre de Deus, a providência de Deus sobre aquele lar. Aquela mulher, irmãos, ela poderia muito bem não ter ouvido a voz de Deus. Mas se ela não tivesse ouvido a voz de Deus, ela não teria vivido o sobrenatural de Deus na vida dela. Tem gente que para viver o sobrenatural precisa ouvir a voz de Deus. E tem gente, irmãos, que muitas vezes escuta a voz de Deus, mas está com os ouvidos, com os olhos fechados, está cego. Mas hoje o Senhor é o Deus que Ele abre visão, Ele abre audição, para que você venha sair daqui diferente, para que você não venha sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque eu, pastora Juliana, não posso fazer nada pela tua vida, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que fez o sobrenatural na minha vida, Ele pode fazer algo pela tua vida. O Deus que me trouxe aqui nesta noite, irmãos, Ele me trouxe com um propósito de trazer uma palavra para você se levantar na presença dEle. É se levantar. Porque quando Jesus, Ele também vai de encontro ali, irmãos, aquele funeral ao qual ali o filho da viúva de Naim ia ser sepultado. Quando Jesus chega ali, aonde o corpo está para sair, pela porta da cidade, a vida, irmãos, chega naquele lugar. Aquela mulher também, irmãos, estava enfrentando luto, mas ela fez o quê? Ela ouviu Jesus. Às vezes, irmãos, a gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente precisa ouvir mais Deus e falar menos. Eu creio que quando o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito para fazer nas nossas vidas, Ele vai permitir sim o processo. E o processo, ele não é fácil. O processo, ele dói, ele deixa marcas. Mas as marcas não são para te matar, é para te ensinar. As marcas que você carrega é para você olhar e falar: eu sei de onde Deus me tirou. Porque quando Jesus, Ele vai de encontro ali aquele paralítico do tanque de Betesda, Ele fala: levanta, mas leva a tua cama. Levanta, anda e leva a tua cama. Mas ele poderia perguntar assim: Jesus, mas levar a cama? Eu fiquei carregando essa cama, eu fiquei em cima dessa cama tanto tempo. Mas era para que ele não se esquecesse. Não se esquecesse de onde Jesus tirou ele. A gente não pode se esquecer, irmãos. Às vezes a gente passa por um processo, o Senhor vai lá e dá vitória, e a gente se esquece do processo que a gente passou. E esquece que Deus é poderoso para nos dar vitória quantas vezes for necessária. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa se levantar, a gente precisa obedecer. É melhor, irmãos, obedecer do que sacrificar. Quanta gente está dentro da casa de Deus sacrificando, mas prefere sacrificar do que obedecer. Quando eu entendi, irmãos, a importância da palavra obediência, o Senhor ele começou a trabalhar na minha vida. A gente precisa entender que a gente precisa ser humilde para reconhecer aonde a gente precisa ser transformado. E sabe o que está acontecendo no meio dos crentes hoje em dia? Eles não conseguem, eles veem o erro. Eles sabem que eles precisam mudar naquilo, mas eles estão tão orgulhosos, tão soberbos, que eles não conseguem admitir que eles precisam mudar. Eles preferem continuar do jeito que estão. E com isso, o diabo, ele vai povoando o inferno com gente que se diz cristã. Isso é forte, igreja. Isso é muito forte. Não é tempo mais a gente brincar de ser igreja. Não é tempo mais a gente brincar, porque hoje em dia a igreja virou moda. Ah, eu sou cristão. Hoje em dia, você pega aquela cantora Joelma, ela fala que ela é cristã. Mas, irmão, ser cristão de verdade é renunciar às coisas do mundo, irmão. Jesus, aleluia. Não adianta. A gente não pode servir a dois senhores. É um só. É um só, igreja. Glória a Deus. E aquela mulher, ela sabia que ela tinha que servir somente a Deus. Obedecer somente a Deus. Tá, o processo está doendo, o processo está difícil, começa a obedecer. Eita, glória! Às vezes você fala assim: ah, mas eu obedeço a Deus. Como você diz que obedece a Deus se não obedece o teu pastor, não obedece a tua liderança, não obedece o obreiro da igreja, não obedece a irmã do ciclo de oração, não obedece a dirigente? Não tá, irmão, você está enganando a si próprio.
obedecer, irmãos, a Deus. Tem que obedecer àquele que Deus deu autoridade aqui na terra. Às vezes, irmãos, a gente fica criticando quem está num cargo. Ah, mas fulano está no cargo porque ela. Às vezes ela está no cargo porque Deus não colocou você, porque você só murmura, você só reclama. O Senhor, Ele tem, irmãos, milagre para entregar na vida de crente aqui, mas Ele está esperando o crente entender que o propósito está preparado para ele, mas ele ainda não está preparado para o propósito. O propósito, irmão, está lá te esperando. Mas enquanto você não entender que você não está preparado para ele, você não vai receber o propósito de Deus. Deixa Deus te preparar, igreja. E quem está falando com vocês é uma mulher que Deus preparou ela para poder viver o propósito. Prepara-te. Irmãos, estar na presença do Senhor é algo maravilhoso. Quantos queriam ter essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor Jesus? Quantos estão no leito do hospital, na UTI, na cadeira de rodas, não tem quem traz? Mas eu e você estamos aqui, igreja. E é comigo e com você que Jesus está falando nesta noite. Ele tem providência, como ele teve na vida daquela mulher, mas ele está esperando uma atitude. Às vezes é uma atitude você sair dessa vida errante, de achar que está do jeito que você está fazendo está bom, e o Senhor está falando para você que não está. Às vezes é uma atitude você dar o primeiro passo e falar, hoje eu vou me consertar na presença de Jesus. Às vezes é uma atitude você parar de brincar de ser crente, é crente na igreja, mas no serviço é um canudo, uma canuda. Às vezes é isso, é uma atitude. Pega ela, Jesus. Mas a atitude vai começar de mim, de você, igreja. Pega essa carne. Ah, Deus. Ah, mas Jesus me ama, Jesus é bom. Jesus te ama. Ele ama você, mas ele não ama o teu pecado, ele não ama o teu erro. E se continuar no erro, se continuar no pecado, vai pro inferno, irmãos. A oportunidade é agora, a oportunidade não é no final, não. A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. A oportunidade de se entregar verdadeiramente, de se consertar verdadeiramente é agora. Não há mais tempo de perder tempo. Como o nosso pastor Jair mesmo falou aqui, ó, Jesus ele vai voltar num piscar de olhos. E como está a minha vida, como está a tua vida na presença de Deus. Pare de se preocupar com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, com quem vai, com quem deixa de ir. Vai você. É com você que Deus tem um negócio na terra. Ah, mas eu estou indo para a igreja, estou buscando pelo meu esposo, estou buscando pelo meu filho. Mas quando a gente para ler essa palavra aqui, a mulher ela se deita sobre as vasilhas e sobre os vasos. É na mão dela que o azeite jorra. Porque era com ela que Deus tinha algo para fazer primeiro, para depois alcançar os filhos. Então, para Deus entrar dentro da tua casa, Ele tem que fazer algo primeiro, é com você. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar, deixa Deus transformar. Quer providência? Quer ter multiplicação de azeite na tua vida? Se esvazie na presença do Senhor Jesus. Porque eu aprendo, irmãos, que vasos e vasilhas vazias, se você não tiver vazio, como Deus te enche? Tem que estar vazio para Deus encher. Ah, pastora, mas como assim? Você é uma pastora falando que tem que estar vazio? Sim, irmãos, para Deus nos encher, a gente tem que estar vazio. Vazio de pecado, vazio de mentira, vazio de falsidade. De tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É disso que você tem que estar vazio para Deus te encher da presença dele. E se nessa noite você vir buscar multiplicação, você vai sair daqui com a multiplicação. Sabe por quê? Porque acima de tudo você tem que ter fé. A fé é o primitivo das coisas que não se vê, que se crê, que se espera, irmãos. Aí você pega quando Jesus vai ter um encontro com o cego. E ele fala assim, o que queres que eu te faça? Irmãos, Jesus foi ter um encontro com o cego. O que o cego quer? Enxergar. Só que Jesus queria que o cego declarasse aquilo que ele precisava. Quantas vezes eu e você vem para a casa do Senhor Jesus, mas a gente não declara aquilo que a gente quer. A gente não declara aquilo que a gente quer. A gente não assume. Jesus, eu verdadeiramente preciso de libertação. Eu verdadeiramente preciso reconhecer que preciso de mudança. E ali Jesus olha para aquele cego e fala, a tua fé te salvou. Vai. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para ver as grandezas de Deus na nossa vida. Para você estar onde você está hoje, não foi fácil. Se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você tem uma botija de azeite. Ainda que seja um pouquinho, mas você tem. Porque aquela mulher ela não enxergava o tamanho do valor que ela tinha dentro da casa dela. Ela não enxergava, mas Deus chegou e abriu a visão dela e ela enxergou.
E Deus hoje está abrindo a minha e a tua visão para você enxergar que o milagre está lá dentro da tua casa. É dentro da tua casa, igreja. O milagre está lá. Ele tem que começar de lá. O teu primeiro ministério é o teu lar. Aleluia, Deus. É o teu lar, é o teu primeiro ministério. Se lá não tá bom, tem que procurar, tá bom. Tem que procurar descer nas madrugadas, tem que procurar orar para que fique bom. E eu posso dizer para vocês por experiência própria, irmãos, eu aprendi assim, me sacrificando, chorando, gemendo. Passei por um processo tão difícil que algumas pessoas que estão aqui sabem. Quase morri, eu e minhas filhas. Mas eu entendi que não era sobre as pessoas, era sobre mim. Que eu precisava me levantar e me posicionar para poder viver a providência e o milagre de Deus na minha vida. E não é mais tempo, igreja, de perder tempo. Não é mais tempo de perder tempo. Os dias são tão maus. Os dias são tão maus. E o diabo está esperando só uma brecha. Só uma brechinha minha e tua para ele fazer aquilo que ele quer. Mas não deixe momento para ele. Não dê. Sabe por quê? Quando a gente desce as águas, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A gente desce as águas, a gente fortifica o nosso espírito, mas a nossa carne, ela continua lutando para a gente pecar. Ela continua lutando para a gente cair. E para matar a carne, irmãos, é só através de oração, de jejum, de busca, de entrega, de sinceridade. Porque se você não matar ela, ela te mata. Se você não dominar ela, ela te domina. Porque o que vai nos levar para o inferno, irmãos, não é o pecado em si, é a prática dele. O que é isso? É cometer o mesmo pecado todos os dias. Porque o Senhor fala, eu te perdoo, aí amanhã você vai cometer o mesmo pecado de novo. É isso, irmãos. O Senhor nos perdoa. Às vezes a gente pode falar algo que muitas vezes ali na hora do calor, da emoção, do momento, a gente acaba falando, mas aí a gente vai para os pés de Jesus, pede perdão, e Ele nos perdoa, e tudo que Ele quer é que a gente não faça mais isso. É só isso, é tão simples. O Evangelho é tão simples, mas a gente complica tanto. A gente complica tanto, igreja. Mas eu creio na providência de Deus sobre este ministério. Eu creio na providência de Deus sobre a minha, sobre a tua vida.